Olá pessoal, hoje o assunto é Road Test do ICBC, que é um tema que você não encontra muita informação na internet, tem muita dúvida sobre como fazer a prova prática. Eu acho que a prova teórica é um pouco mais você estudar, talvez baixar o aplicativo, né? Mas acho que as perguntas mais comuns são: qual o melhor lugar para você fazer a tua prova? Se tem algum misticismo aí, faz no lugar tal que é mais fácil, no outro que é mais difícil, se você contratou um professor ou não para te ajudar a fazer a prova, aí algumas dicas que de repente podem te ajudar a você passar, ou pelo menos aquelas coisas que você nunca pode fazer e que você vai ser reprovado. Então, queria saber com vocês, Giovana, Vitor, casal nerd do Canadá, dicas e como é que foi a experiência de vocês? Como você falou, né, a prova teórica ela é muito simples. Na verdade, ela é mais difícil do que a prova teórica do Brasil, né? Porque Sim. a prova teórica que eu lembro de ter feito no Brasil foi honestamente ridícula. ridícula. Mas a prova aqui é mais difícil, então você realmente tem que dar uma estudada, baixa o aplicativo da ICBC, dá uma estudada legal, faz muita diferença. E agora, a prova de direção, como a gente já sabia que, assim, existem certas diferenças de dirigir aqui e dirigir no Brasil, né? Tem o famoso left turn, o shoulder check, que são coisas que eles vão avaliar na prova e que você não necessariamente sabe, e muitas coisas que você realmente acaba não fazendo mesmo depois de fazer a prova, né? Então, assim, E é aquela coisa, né? Você tá fazendo uma prova, é diferente de você saber dirigir. Não quer dizer que você não sabe dirigir. Mas certeza. Você tem que estudar pra prova, tem que se preparar para aquela prova ali. Você tem que saber como é que é a prova. Exato. Né? Que até para os teus alunos de inglês. Sim, até pra galera coisa. que vai fazer o IELTS é a mesma coisa. a mesma tem que saber coisa. a prova, né? Então, o que a gente fez foi, a gente contratou um professor. E aí o cara foi mostrando pra gente como é que fazia X, Y, Z e como era a prova, o que ele ia avaliar. A gente passava em tal lugar e falava, ó, o cara aqui, ele tá procurando se você sabe isso aqui, quando ele te pedir tal coisa. Entendi. Tem umas coisas meio chatas, tipo aquela coisa da school zone. Exatamente. Que, tipo, você vê a placa quando você tá entrando, mas quando você tá saindo da school zone, você tem que reparar do outro lado da rua o fundo da placa. E você tem que ao mesmo tempo E aí, quando atenção. você vê do outro lado da rua o fundo da placa, você tem que voltar a acelerar. Tipo, pelo amor de Deus, fala sério, e sabe? onde é que vocês fizeram a prova? A gente fez em Burnaby. A gente mora em Burnaby, então ficou mais fácil da gente fazer em Burnaby mesmo. Inclusive, o cara que trabalhou com a gente, que deu aula pra gente, que ajudou a gente com isso aí, ele falou que não, marca em Burnaby, que é o melhor lugar pra fazer a prova. E quantas aulas vocês fizeram? Eu fiz um pouco mais, eu acho que eu fiz 4 com um instrutor, ou 3 com um instrutor e 3 com outro. Eu acho que eu fiz umas 6 no total. Eu acho que eu fiz umas 3. Eu acho que você fez umas 3. Fiz umas 3, porque ele tinha um pacote lá que fechava 3 aulas a gente tem os contatos dele, a gente também tem a dica do aplicativo para fazer download, para estudar para a prova teórica. E a gente tem algumas, relatando um pouco dessas dicas de tipo shoulder check, essas coisas, tudo lá no blog. Lá no blog a gente relata em detalhes tudo como foi a nossa prova. Isso aqui é só um preview. Só pra quem não sabe, casalnerdnocanadá.com.br. Pode jogar no Google, Casal Nerd no Canadá, que você acha nós. Porque assim, por que eu resolvi abordar esse tema? Porque um tempo atrás eu fiz um post no Facebook para perguntar assim como é que era a experiência das pessoas e se elas passaram de primeiro ou não. E eu tive assim uma surpresa de ver muita gente que reprovou. Né? Então, provavelmente isso é uma coisa que ainda precisa ser mais divulgada e a pessoa precisa ir mais preparada para a prova. Sim, e a gente quando pesquisou, a gente viu exatamente isso, muita gente falando que ou tinha reprovado e que não tinha estudado. Foi e reprovou, mas não tinha estudado, não tinha se preparado, não tinha pegado ninguém para orientar. E aí foi uma das coisas que a gente fez questão de fazer. Eu falei, cara, pelo menos vamos fazer algumas aulas. Vamos fazer aquela rota lá que eles vão fazer com a gente, vamos fazer o caminhozinho pra gente saber mais ou menos o que pode acontecer, né? Isso. Tem aquela coisa toda da entrada na highway, como que você tem que entrar, que você tem que acelerar, sai de 50 para 80, depois sai da highway de 80 para Acabei decorando isso. Tem que decorar várias coisas. Tem essa coisa que é chatinha. E eu acho que a pessoa às vezes chega aqui e fala assim, não, pô, dirige há 20 anos já. Mas é esse que talvez seja o maior
problema. Eu acho que é isso. A porque o cara pessoa chega... fala, eu sei dirigir, então eu vou chegar lá, eu vou dirigir, mas tem a regra do jogo daqui. Então, é a mesma coisa com os cursos de inglês. É a pessoa subestimar aquela situação, porque, tipo, eu sei inglês. Então, eu vou passar nessa prova. Aí vai lá fazer a prova e fala, caraca, mas a prova tinha um monte de coisa cheio bizarra. De pegadinha, o tempo. IELTS tem um monte de coisa, tem coisa do tempo, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Então, por isso tem que estudar pro IELTS. Vocês podem me procurar também. Mas, assim, e tem toda a coisa da prova de direção, que é a mesma coisa. Tipo, se você não pegar e estudar pra ela, na hora que o cara pedir pra você fazer uma coisa lá bizarra, você não vai conseguir fazer. Tipo... Teve uma hora na minha prova, eu não fui reprovada por causa disso, eu passei de primeira. E você passou de primeira? Passei de primeira também. Mas teve uma hora na minha prova que ele pediu pra eu fazer uma entrada à esquerda. Só que eu tava numa via, tinha um canteiro enorme, e eu achei que ele queria que eu fizesse o retorno pro outro lado da via. Por isso que ele pediu pra eu entrar à esquerda. Ele pediu pra eu entrar à esquerda pra eu entrar na rua à esquerda, porque além do canteiro tinha uma rua que seguia. Entendi. E eu não entendi. Então eu fiz o retorno. Quando eu fiz o retorno, na verdade não era ele, era uma moça. A moça falou, não era isso, era pra você entrar na rua à esquerda. Eu falei, me desculpa, eu não tinha entendido isso do que você falou. Aí ela falou, tudo bem, entra aqui então à direita. Aí eu entrei e segui o jogo. Mas isso foi uma coisa que eu não tinha treinado, por exemplo, com o meu professor. Na hora de fazer a prova, o treino prático, né? E aí foi uma coisa que aconteceu que eu falei, poxa, eu não treinei isso. Eu não tinha me tocado que isso poderia acontecer. E é uma coisa que você precisa treinar às vezes. Com certeza, porque eu acho que um dos maiores problemas no road test é que você acaba reprovando e aí você tem que esperar 15 dias e depois vai aumentando, né, o período de espera. Na verdade, não é que você tem que esperar 15 dias, mas é que a agenda aqui de Vancouver, para você conseguir agendar um novo road test, é muito demorada. Demora, né? A demanda é grande, né? Uma média de 2 meses. Pois é. Muito tempo pra você, resolver fazer. Então agora eu não passei, agora eu vou esperar 2 meses pra fazer a prova. Caraca, é muito tempo. Isso acaba prejudicando pra você arrumar um emprego, às vezes você precisa dirigir, né? Alguma coisa do tipo assim. Então, eu acho que melhor preparado você consegue passar de primeira. Exemplo aqui deles. E assim... Preparação é a chave. Como é que foi, o seu foi tranquilo, até não teve muitas coisas escritas naquele relatóriozinho que eles deram no final. Não, o meu foi tranquilo, o meu foi bem tranquilo. Teve algum comentário de coisas pra melhorar? Não, na verdade a única coisa que ela falou é que eu tava andando, que algumas vezes eu andei muito devagar. Olha só, porque até isso. A gente sabe que ninguém para em placa de pare. Então eu reduzi a velocidade mesmo quando a placa de pare não era pra mim, mas é um vício do Brasil que a gente sabe que ninguém para. E aqui, na verdade, eles falam até isso. Se a placa de pare tá na outra via, você estando naquela via, você tem que seguir. Você tem que confiar que aquela pessoa vai parar. E o nosso medo brasileiro, gente? Não, a gente de confiar que o outro confiado. infeliz vai parar. É difícil. Complicado. Então é isso, pessoal. Olha, obrigado, Giovana, Obrigado, Vitor. Luiz, pelo convite. A gente vai passar mais depoimentos do Road Test para que você cada vez saiba mais e sofra menos e passe de primeira. Exatamente. E a gente tem todas as dicas de como que a gente fez para estudar lá no blog. É só procurar lá sobre carteira de motorista. Procura no Google aí, Casal Nerd no Canadá, que você acha. Isso, acessa lá que tem um monte de material legal mesmo. Obrigado. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau.